Olá pessoal, agora que vocês já assistiram aos 15 primeiros minutos da videoaula que foi encaminhada, vou apresentar dois exemplos onde é possível visualizar o ponto se movendo sobre a curva, né, sobre o gráfico da função. Diferente do vídeo onde não era possível verificar, né, ou visualizar essa movimentação. Então, daremos início com a função de segundo grau, x elevado ao quadrado mais 1. Né? Ao escrever aqui na entrada essa função, ela aparecerá aqui na janela de álgebra, né? Função de x igual x quadrado mais 1. Então, nós teremos aqui uma parábola, né? Porque nós temos a função de segundo grau, e aí vamos construir um ponto sobre essa curva e fazer com que ele se movimente, né, em cima dessa parábola. Para isso, vamos criar aqui um controle deslizante, em qualquer local. Vou dar o nome a ele de x maiúsculo, e vou dizer que ele irá se mover do menos 3 até o 3, com um incremento de 0,1. E aí está criado o controle deslizante, né? Podemos ver aqui, ó, fazer a movimentação dele. Esse controle ele está fixo nesse local, então eu vou clicar com o botão direito e vou tirar essa seleção de fixar objeto para que eu possa movimentar ele, carregar ele para qualquer local, né? Então eu vou deixar ele por aqui assim. E aí daremos início agora a colocação do ponto sobre a curva. De que maneira? Vou dar um nome qualquer a ele, chamar de P maiúsculo, colocar um sinal de igual, abrir parênteses, e eu necessito que esse ponto tenha o valor desse controle deslizante, né? E quando eu substituir o valor desse controle deslizante, no caso aqui, por exemplo, está 0,6, quando eu substituir dentro da função, ele irá retornar um valor de y, né? Então eu preciso aqui o x maiúsculo, vírgula, f, abre parênteses, o x maiúsculo novamente. Ou seja, eu tenho o ponto onde o x vale esse valor do controle deslizante e o y é o retorno, né? Ou seja, quando eu substituo o valor que está aqui dentro da função. Dou um Enter, ele aparece então aqui o ponto P, né, onde o x nesse momento está valendo 0,6, enquanto o y tem valor 1,36. Né? Então, posso movimentá-lo aqui. Ó. Ao movimentar, né, observa que o controle deslizante também movimenta. Né? Posso movimentá-lo para qualquer local. Ou eu também posso movimentá-lo através do controle deslizante. Clica aqui nesse botão e movimenta ele. Vou pegar esse P, que é o rótulo, né, o nome do ponto, e deixar ele um pouco mais do lado aqui. Vou colocar uma fonte um pouco maior para facilitar a visualização. Ok, então agora vou colocar aquelas retas, né, para poder representar aqui os valores de x e y. Então vou construir aqui uma reta paralela ao eixo y, passando pelo ponto P, e vou construir uma reta paralela ao eixo x, também passando pelo ponto P. Vou criar aqui o ponto de intersecção entre essa reta paralela e o eixo y, e o ponto de intersecção entre essa reta e o eixo x. Agora que eu fiz esses pontos de intersecção, eu irei esconder as retas, né? Basta clicar aqui para tirar a seleção. Tira a seleção da reta G e a seleção da reta H. E aí, né, fica aqui, ó, conforme eu vou movimentando, né, esses pontos também irão caminhar sobre a curva e sobre os eixos. Para facilitar a visualização, vou criar aqui um segmento de reta de A até P e um segmento de P até B. Apareceu aqui a letra I e a letra J, né, que é o nome desses segmentos. Eu vou clicar com o botão direito para esconder, né, exibir rótulo, não, vou tirar essa seleção. O mesmo acontece aqui com I, vou tirar a seleção do rótulo, né, não irá ser exibido. E aí eu posso verificar aqui, ó, a movimentação, né, desse ponto sobre a curva. Conforme vou movimentando aqui, vocês podem perceber que o ponto P que está escrito aqui, ó,
ele vai alterando os valores de x e alterando os valores de y. Né? Para não ficar olhando toda hora aqui, eu vou colocar o valor do y por aqui assim. De que maneira? Vem aqui nessa caixa do controle deslizante e clico em texto. E aí clico por aqui assim. Eu necessito do valor do y. O valor do y está aqui, ó, 1.64, né? Que está sendo representado pela reta H que havia sido feita anteriormente. Clico aqui, né? Já vai aparecer ali o valor, dou um OK. Ele aqui está. Então, conforme eu vou movimentando o valor do x, podemos perceber a alteração, né, do valor do y. E assim fica mais fácil de visualizar aquela questão de aproximação, né, quando o x está se aproximando de um determinado valor, conforme foi mencionado lá na videoaula. Ok, pessoal? Esse é um exemplo. Agora eu vou pegar outro exemplo. Uma nova janela, não vou gravar nada. Vou criar aqui o exemplo de uma função de primeiro grau agora. Menos 3x mais 2. Né? Uma reta decrescente, aqui está a função f de x, menos 3x mais 2. Uma função decrescente, coeficiente azinho, né, negativo, e o coeficiente linear, né, o bzinho, 2. Né? Então, ou seja, a reta passando aqui no valor 2 no eixo y. Novamente, vou criar um ponto para caminhar sobre essa reta. Então, vou criar aqui o controle deslizante em qualquer local. Vou dar o nome a ele novamente de x. E vou dizer que ele também irá caminhar, né, percorrer do menos 3 até o valor 3. Com incremento de 0,1. Ok. Aqui está criado o controle. Novamente, ele está fixo. Vou tirar a seleção do fixar objeto para que eu possa movimentar ele, né? Colocar ele em um local um pouco mais apropriado. Pois bem, vou criar o ponto, né, em cima dessa reta. Então, vou chamar agora de ponto M. M maiúsculo para representar ponto, igual, vou abrir parênteses, e aí eu necessito que esse ponto M seja o valor do x que está aqui nesse controle deslizante e que o retorno dele, né, o valor de y, seja o valor que a função irá nos retornar ao substituir esse valor x dentro dessa função menos 3x mais 2. Dou um Enter, ele aparece aqui, ponto M, né? O x nesse momento está valendo 1, enquanto o y tem valor menos 1. E aqui está o ponto M, né? Realmente, ó, 1 e menos 1. Então, vamos fazer aqui aquela retinha, né? Para poder facilitar a visualização. Pois bem, de que maneira? Construindo aqui uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto M, e uma reta paralela ao eixo y, passando também pelo ponto M. Mais uma vez, vamos marcar aqui o ponto de intersecção do eixo x com a reta que acabamos de fazer, do eixo y também com a reta que acabamos de fazer. Agora eu vou esconder essas retas, né? Vou tirar a seleção da reta G e a seleção aqui da reta H. Aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para facilitar a visualização. Então, nós temos aqui um ponto A e um ponto B, cada um em cima de um eixo, né? O ponto A em cima do eixo X, o ponto B em cima do eixo Y. Então, facilmente podemos verificar, ó, que ao movimentar aqui o controle deslizante, os pontos caminham, né, sobre os eixos e sobre a reta. Para facilitar um pouco mais a visualização, vamos construir aqui um segmento de reta que vai do ponto A até o ponto M e do ponto M até o ponto B. Apareceu aqui os rótulos, né, dos segmentos. Eu vou clicar com o botão direito e tirar a seleção para que ele não possa aparecer. E aí, assim, facilita a nossa visualização. Ou seja, né, vamos puxar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Conforme vamos movimentando o valor de x, vai sendo alterado o valor do y, né? Que está sendo representado aqui pelo bzinho. Então, vamos colocar aqui
o valor do y, né, para ficar um pouco mais visível, né? Um texto, vou clicar aqui e eu necessito do valor do y, então eu preciso desse ponto aqui. Ok, aqui está. Então, olha lá, conforme eu vou alterando o valor do x, esse valor de y aqui também vai sendo alterado. Ou seja, é possível verificar essa movimentação e aquela questão da proximidade que foi mencionado na videoaula, né? Conforme o x vai se aproximando de um determinado valor, o valor do y também vai sendo aproximado de um outro valor. Ok, pessoal? É isso aí que eu gostaria de mostrar a vocês.